O protagonista pegou um livro em suas mãos e ordenou que fosse aberto. Era um livro que continha o conhecimento do mundo inteiro. O feitiço do mago funcionou, e tudo ao redor brilhou com uma luz intensa. Uma enorme árvore animada atacou o grupo de pessoas que se opunha a ele. O herói usou o feitiço Furin e Regnel 3. Segurando um cajado à sua frente, ele conjurou magia de fogo, que choveu sobre a árvore animada. O personagem principal, que segurava o cajado, se chamava Magnus. Ele era um mago de 18 anos. Esse movimento não vai funcionar, gritou Magnus para Eugene. A magia de fogo é inútil contra essa coisa. Eugene, um guerreiro de 16 anos abençoado pelo deus Trigon, não entendeu do que Magnus estava falando. Você é inútil, retrucou Eugene. Magnus apenas sugeriu o uso de magia de outros elementos, mas Eugênio chamou de idiota. Ele tinha certeza de que o melhor ataque contra o monstro era fogo, pois se tratava de uma árvore, ou seja, uma planta. Essas são apenas suas teorias. As coisas podem não ser como você pensa, respondeu Magnus. Cale a boca e me escute, ordenou Eugênio. A árvore estava prestes a atingi-lo. Eugênio lançou o feitiço Furin e Ragnel, mas sua magia não funcionou. O ataque do monstro o atingiu em cheio, arremessando-o para o lado. Magnus praguejou, frustrado por não conseguir ferir o inimigo. Uma garota que parecia uma freira correu até Eugênio, preocupada. Ela se ajoelhou ao lado do guerreiro e começou a tratá-lo com sua magia. O ferimento de Eugênio cicatrizou rapidamente até desaparecer. Você é muito mais confiável do que esse mago inútil, disse Eugênio em voz alta. Magnus percebeu que o comentário era direcionado a ele. Hilda apertou a mão de Eugênio com mais força, sorriu e disse: É meu dever proteger a vida do meu guerreiro. Hilda era uma sacerdotisa. Depois de curar Eugênio, ela voltou sua atenção para o combate. Uma garota que lutava contra os ataques dos monstros com um enorme machado gritou para os dois: Isso é uma batalha, não um lugar para flertar. Essa era Misha, uma guerreira severa. No fim, o monstro foi derrotado. De pé na borda do penhasco, Eugênio gritou: Vencemos! Matamos a morte! Depois disso, o grupo coletou maçãs mágicas, que estavam espalhadas pelo local. Apressem-se e recolham tudo, ordenou Eugênio. E não ousem roubar nada. A garota resmungou para que ele ficasse quieto. Magnus, em silêncio, também começou a colher as maçãs. Ele pegou uma delas, ao analisá-la, ficou chateado. Sua magia de fogo não havia deixado sequer um arranhão na casca da fruta. Todo o grupo de heróis retornou ao reino de Lacusa. Na pequena cidade, os moradores já conheciam o grupo e, ao vê-los, comentavam animados. Eles voltaram da jornada. O grupo de Eugênio colocou as maçãs sobre a mesa. Finalmente conseguimos, declarou Eugênio. Essas frutas realmente melhoram o desempenho? Perguntou Misha. Ela foi informada de que as frutas aumentavam força, agilidade e reação. Feliz, ela decidiu experimentar. Deu uma mordida e, de repente, seus olhos brilharam. Ela sentiu sua força, agilidade e reflexos aumentarem drasticamente. Isso é incrível, pensou Misha. Magnus também queria experimentar. Eugênio distribuiu as frutas entre o grupo. As frutas de velocidade, defesa e resistência são minhas. Hilda, você fica com as de poder sagrado e poder mágico. Hilda não discutiu, pois o aprimoramento de suas magias de cura era visível imediatamente. A última fruta era de reforço de mana. Essa é minha, disse Eugênio, pegando-a antes que Magnus pudesse reagir. Mas essa fruta só aumentaria meu suprimento de mana, protestou Magnus. Óbvio, retrucou Eugênio. Você gasta suas habilidades com muito mais frequência do que qualquer um de nós. Hilda concordou com Eugênio. Magnus foi inútil na batalha passada, declarou ela, sem hesitação. Misha, ao ouvir a conversa, também apoiou Eugênio.
Se um herói precisa de algo, ele deve conquistar primeiro. Magnus cerrou os punhos. Se eles tivessem permitido, ele poderia ter usado outras magias. Eugene pensou que, provavelmente, ter chamado Magnus para o time foi um erro. Ele esperava que o mago fosse um gênio, mas acabou sendo uma completa decepção. Hilda reconheceu que Magnus foi a primeira pessoa capaz de recitar as palavras sagradas, mas, ainda assim, considerava que o grupo tinha mais méritos. O herói suspirou pesadamente. Ela olhou para a sacerdotisa sorridente. Seu rosto mudou abruptamente para um de exultação, e ela perguntou a Magnus o que ele poderia fazer além disso, pois ele era uma completa não-entidade. Descobriu-se que, para o grupo, os magos eram simplesmente inúteis, era óbvio que a força física era muito mais eficaz na batalha. A sacerdotisa exclamou para Eugene que ele estava certo, e então todos riram de Magnus. Eugene olhou para o mago, todo sério, e disse que não precisavam mais dele, para que pudesse dar o fora dali. Magnus estava inquieto, mas ainda assim se levantou silenciosamente da mesa, baixando os olhos para o chão. Ele se virou e foi para a saída. Misha perguntou se ele realmente iria embora. Magnus respondeu que ela mesma tinha ouvido e tudo o que eles precisavam era de força física, e, além disso, não precisavam de mais nada. Misha respondeu que aquilo era o ato de um covarde, mas o herói não se importou e pediu que ela pensasse do jeito que quisesse. O herói saiu e pensou sobre o que estava por vir. Agora, esperavam muito dele. Agora, Magnus poderia simplesmente ir para casa. Ele se lembrou da academia que o ofereceu para acompanhar o herói na missão de derrotar o Rei Demônio. Foi uma honra para sua academia, que lhe desejou uma jornada bem-sucedida. Magnus representava todos os magos e bruxos de sua terra natal, era seu dever salvar o mundo e melhorar seu desempenho. O herói decidiu que não poderia simplesmente voltar. De repente, Magnus ouviu gritos atrás dele. Um velho estava tentando alcançá-lo e pediu que ele parasse. Magnus se lembrou do velho que estava na taverna. O homem tentava recuperar o fôlego e concordou com o herói, dele esperava ver o grupo de guerreiros que havia retornado para a cidade. O velho se desculpou por ter ouvido a conversa deles acidentalmente. O herói não entendeu o que exatamente fez o velho prestar atenção nele. Mas o velho tinha certeza de que ouviu como Magnus poderia entender as palavras sagradas. Ficou claro para o herói quando o velho começou a procurar algo em sua mochila. Aconteceu que ele tinha um livro que queria mostrar ao herói. Segurando o livro para Magnus, o velho pensou que ele se interessaria. Os olhos do rapaz brilharam ao ver o livro, dele continha palavras sagradas. Alegremente, pegou-o em suas mãos. O livro dizia conter tudo o que ele precisava saber para derrotar o Rei Demônio. Magnus relaxou, pois o livro fora escrito pelos próprios deuses. O herói sorriu e pensou consigo mesmo que aquilo era muito interessante. Dizia-se que apenas os deuses e seus apóstolos podiam entender as palavras sagradas, e parecia que Magnus era um deles. Havia muitas maneiras de forjar um livro, mas, se fosse um livro de um deus, então era uma história diferente. Magnus decidiu que definitivamente o queria e perguntou ao velho quanto valia. O homem abriu as mãos e disse que, se ao menos pudesse ler o livro, apenas queria dá-lo a ele. No entanto, se era tão importante para o herói, o velho se ofereceu para recebê-lo por algumas moedas, e foi isso. Magnus sorriu e entregou as moedas ao velho, dizendo que seria o suficiente. Todos os monstros deste mundo vieram da energia maligna do Rei Demônio. Portanto, enquanto o rei estivesse vivo, não importava quantos deles fossem mortos. O herói presumiu que aquele livro continha todo o conhecimento do mundo. Em seu quarto, o herói abriu o livro e logo percebeu por que os monstros que ele matou retornavam. Magnus encontrou algumas linhas que o interessaram e as leu. O livro falava sobre um Enten da Morte, que apareceria em 3 dias. Magnus ficou extremamente surpreso ao perceber que aquilo realmente funcionava. O livro dizia para plantar uma semente no solo infectado, em uma colina ao norte da vila. Plante a semente e espere 3 dias, e a nova formiga da morte estaria pronta. O herói enterrou a semente e pensou nisso como uma piada. O rapaz sorriu ao pensar que faria aquilo.
Ele agarrou seu cajado com mais força e esperou pelo efeito. Depois de um tempo, uma formiga apareceu na frente dele. Era uma luta contra uma formiga da morte desconhecida. O herói se preparou para a luta, mas a formiga nem olhou para ele. Nesse caso, o rapaz decidiu arriscar. Ele apontou seu cajado para o monstro e usou magia do sono. A formiga da morte era conhecida por sua resistência à magia especial e magia de enfraquecimento, e o herói acreditava nisso. No entanto, cada monstro tinha sua própria fraqueza, algo contra o qual não conseguia resistir. Essa formiga em particular era fraca à hipnose. De acordo com o livro, era o monstro-chefe, Muenten da Morte, uma criatura do tipo planta que tinha resistência a todos os ataques do tipo fogo. Sua fraqueza era relâmpago, e havia uma nota que dizia que a magia de fogo era inútil contra esse monstro. O herói percebeu que precisava usar magia de relâmpago. Com isso, ele ganhou um aumento de dano de alvo único e um aumento de dano crítico. Magnus se lembrou das palavras de Eugene, gritando que era uma planta e que fogo era a melhor coisa para usar contra ela. O rapaz sorriu e, mentalmente, disse a Eugene que ele estava completamente errado. Ainda era culpa dele, pois ele deveria ter confiado em seus instintos. Ele não podia mais deixar ninguém gritar com ele. Usando sua força astuta e conhecimento para derrotar o próprio rei demônio, Magnus decidiu que faria o mundo inteiro saber seu nome. Ele mostraria que os magos eram as pessoas mais fortes e respeitadas deste mundo. Folheando um livro, Magnus viu que os deuses superiores não interferiam em nenhuma situação. Dizia-se que eles respeitavam aqueles que se esforçavam para se reerguer usando apenas sua própria força e sabedoria. Tudo o que este livro poderia oferecer era informação, ou seu destino estava em suas mãos. O livro desejava-lhe coragem e tolerância em sua jornada. O herói usou a magia da luz Nyxraf Fold, invocando um feitiço de trovão. O ataque atingiu a formiga mortal, que cambaleou no local e, em seguida, caiu no chão. O monstro desapareceu e, de repente, maçãs começaram a cair dele. O herói sentiu um aumento de nível para o 24º nível, sua velocidade aumentou, seu poder sagrado e sua mana dobraram. Ele ficou surpreso com uma quantidade tão grande de experiência e com o quanto sua força havia aumentado. Pegando o livro em suas mãos, Magnus decidiu que era simplesmente possível que este fosse um tesouro de conhecimento, um livro todo-poderoso. Assim começou a história do protagonista. No final, o herói Glaive conseguiu matar até 8 entes da morte. Como resultado, suas habilidades melhoraram e seu poder aumentou significativamente. Magnus consumiu maçãs com efeitos de vento, terra, monoarmazenamento, veneno e paralisia em triplicado. Neste momento, o nível do herói havia sido elevado para o nível 28. Se ele continuasse a subir de nível tão rápido, precisaria de um equipamento melhor. Seu cajado era velho e de rank D. Seria incrível se ele pudesse obter um cajado de rank S, mas até mesmo um de rank T era extremamente raro. Encontrá-lo em uma loja normal era improvável e, mesmo que tivesse sorte, o custo seria uma fortuna. Cansado, caiu na cama segurando algumas maçãs. O herói refletiu sobre sua situação atual. Seu olhar caiu sobre o livro aberto ao lado dele. Ao perceber algo interessante, Magnus se animou e agarrou o livro em suas mãos. Empolgado, dirigiu-se ao local descrito no livro. Quando chegou à mansão abandonada, pensou que aquele devia ser o lugar certo. Subindo até o telhado, decidiu descer pela chaminé. Pulando na estrutura de tijolos, Magnus percebeu que a chaminé era muito funda. Ele usou sua habilidade de levitação, um feitiço excelente para controlar a velocidade da queda. O herói sentiu-se aliviado por não ter esquecido essa habilidade útil. Afinal, segundo o livro, ele poderia aprender a voar ao atingir o nível 29. O garoto se perguntou como seria a sensação de voar livremente. Aterrissando suavemente nos pés, Magnus saiu da lareira e sacudiu a poeira. Sua entrada foi bem-sucedida e ele decidiu olhar ao redor. O livro mencionava que a mansão estava vazia no momento, mas que o local havia sido a residência do Rei dos Cajados. Magnus caminhou até a grande porta empoeirada e a abriu com cautela.
O Rei dos Cajados era considerado o mago mais forte do reino Lacusta. Quando abriu a porta, o garoto viu diante de si um escritório espaçoso e abandonado, onde ossos humanos estavam espalhados pelo chão. Também havia pilhas de prateleiras cheias de livros. 10 anos atrás, o Rei dos Cajados fora deixado para morrer sozinho em sua própria mansão. Pensando nisso, o herói silenciosamente reuniu todos os seus ossos, colocou-os em um saco e o amarrou. Além disso, Magnus encontrou um cajado de rank S, o cajado do Todo-Poderoso. Ele era feito inteiramente de metal, um material extremamente leve. Sua composição incluía também cristal vermelho, um material muito raro. Apenas pelo tamanho e aparência, o cajado poderia custar cerca de 10.000 moedas em uma loja. Após refletir um pouco, o herói concluiu que o verdadeiro valor daquela arma seria de centenas de milhares de moedas. Muitas pessoas pagariam fortunas por um item como aquele. Seu valor era suficiente para alguém viver 500 anos como um nobre. Magnus ainda não conseguia acreditar que aquilo havia acontecido com ele. Além disso, suas habilidades eram simplesmente inacreditáveis. Quando utilizado, o cajado proporcionava os seguintes benefícios. Marca de seleção: dano de feitiços de ataque aumentado em 79%. Marca de seleção: eficácia dos feitiços de suporte aumentada em 186%. Marca de seleção: 51% de chance de reduzir a resistência do inimigo à magia especial e à magia de enfraquecimento. Marca de seleção: consumo de mana reduzido em 25%. Marca de seleção: aumento da duração de magias únicas e especiais. Segurando o cajado em suas mãos, os olhos de Magnus brilharam de excitação. Ele exclamou para si mesmo: "Isso é simplesmente perfeito!" Magnus carregou o saco com os restos mortais até uma rocha alta, onde ergueu um monumento de pedra em homenagem ao Rei dos Cajados. Ele se ajoelhou diante do túmulo, segurando firmemente seu novo cajado, e disse: "Após sua morte, este cajado foi esquecido por todos. Mas eu peço a você, grande Rei dos Cajados, e empreste-me sua arma lendária." Magnus jurou devolver aquele cajado um dia e enterrá-lo ao lado de seu verdadeiro dono. Mas antes disso, eu esmagarei o Rei Demônio e trarei paz a estas terras. Agora o texto está corrigido com a pontuação adequada, melhor fluidez. Então, o herói usou as informações do livro para descobrir sobre o tesouro. Ele coletou todos os itens que conseguiu encontrar dentro do reino. Seus alvos também eram grupos de bandidos que tinham algo que valesse a pena. Assim, o herói coletou itens de Rankia, que incluíam um cajado sábio, uma espada de trovão e um anel de proteção divina. Ele também possuía um pergaminho mágico que lhe permitia salvar a vida de alguém. A garota olhou para Magnus com lágrimas nos olhos e agradeceu a ele por salvá-los. Elas contaram como foram capturadas e tratadas como escravas. Os agradecimentos e a visão das lindas garotas fizeram Magnus corar e pensar em quão difícil era essa situação. Elas queriam saber o nome de seu salvador. Só agora o herói percebeu que não era imune a garotas bonitas e fofas. Não havia como Magnus recusar aqueles olhos tão ingênuos. Ele disse que seu nome não era digno de ser mencionado e se ofereceu para levar as garotas para casa. O herói seguiu na frente, mas as garotas pediram que esperasse. Mesmo que ele tivesse salvado a vida de algumas pessoas, também era ilegal pegar os pertences dos bandidos. Se desejam continuação, deixem o like e escrevam parte 2.